Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Estamos juntos aí para mais um giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras antes do jogo contra o Bolívar, 7 horas da noite. Mais tarde colo aqui que tem análise e opinião pós-jogo sobre essa partida. Vou falar também um pouco sobre isso e sobre alguns jogadores que devem deixar o Palmeiras no final do ano. O Palmeiras vai passar por mais uma reformulação, fora os atletas. Trago informações para vocês que podem deixar o Verdão no meio do ano com o interesse de times europeus. Lembrando, você quer ter o melhor aplicativo de futebol instalado aí no seu celular, baixe o SofaScore, tá no primeiro comentário na descrição. Preenche o formulário, vê as informações lá, coloca o seu nome se você já baixou o aplicativo por aqui. Se você não baixou, baixa agora. É um aplicativo que você vai ter estatísticas, informações do Verdão, como o Palmeiras se desempenhou nos últimos 10 jogos, onde os jogos serão transmitidos. Todo jogo tem lá especificado e você pode levar uma camisa do Verdão para casa. Isso mesmo. Tá muito bem explicado na descrição no primeiro comentário e aproveite aí, você vai ter um excelente aplicativo e recebe notificações ao vivo de todos os eventos que você selecionar. Primeira coisa, pessoal, hoje devemos ter algumas surpresas no time titular, até porque Richard Rios não viajou, Vitor Roque também não, Mikael também está fora. Não sabemos se o Abel Ferreira vai colocar o que tem de melhor à disposição. O que a prévia diz é que o Paulinho deve jogar esse jogo, deve ser titular hoje contra o Bolívar. Vai ser o primeiro jogo que ele vai entrar como titular, ele que entrou apenas em 2 partidas contra a Inter e contra o Corinthians. O Estevão deve ir pro jogo. Mas aquele negócio, tudo depende do dia, como que o jogador vai estar se sentindo ali. Ontem o Alan estava fazendo alguns relatos. Alan, um jovem da base que está no time profissional, falando que se sentiu mal em algum momento do treino, puxou o ar não vinha. E às vezes as pessoas acham que é brincadeira. Ah, não, mas a altitude não tem nada, eles são preparados fisicamente. Tá, então qual a explicação do Bolívar ter uma invencibilidade tão grande em casa e ter vencido mais de 70% dos jogos, e quando eles saem de lá, eles não conseguem ter 20% de aproveitamento? Porque realmente essa condição acaba atrapalhando muito os times visitantes. Eu espero que o Palmeiras consiga fazer um jogo. Acho que o mais importante de lá seria trazer algum ponto. Se o Palmeiras conseguir fazer um ponto nesse jogo, eu já acho um ótimo resultado. Mas claro que o Verdão com certeza vai brigar pela vitória. Mas sempre lembrando, não é fácil jogar em La Paz. Sobre mudanças, galera, que podem acontecer no Palmeiras e certamente acontecerão, tanto agora no meio do ano como para 2025. Por exemplo, o Marcos Rocha e o Mike tem contrato até o final desse ano, certo? O Mike, assim, o Palmeiras descarta qualquer tipo de negociação nesse momento, porque é um cara que não consegue nem jogar. O Mike só se machuca. O Mike é um lateral que já é multicampeão aqui no Palmeiras, já foi importante em vários momentos, só que é aquele negócio que a gente sempre fala, o ciclo, começo, meio e fim, e o Mike não consegue jogar. Simplesmente isso já vem acontecendo desde o ano passado. E o Marcos Rocha, por questão ali de tempo. O Marcos Rocha chegou aqui em 2018. 2017. Então já tem anos e anos de Palmeiras. E o Palmeiras está no mercado sim procurando um lateral direito. Então a primeira posição que o Palmeiras já analisa para contratar um lateral direito. O Palmeiras já tem contrato longo com o Giai e o Gilberto renovou o contrato até 2028. O Palmeiras pensa em usar a joia ali da base. O Palmeiras também procura um lateral esquerdo no mercado, sem contar o Piquerez, que pode ter proposta no meio do ano. O Palmeiras já recusou em alguns momentos e pode ser que essa proposta chegue. Aí o Palmeiras teria que trazer 2 laterais esquerdos, não apenas um. Temos o Richard Rios também, que é outro jogador que vem sendo convocado com frequência pela Colômbia. Nesse Super Mundial vai chamar mais atenção de alguns clubes, com certeza, todos os jogadores do Palmeiras. O Maurício é outro atleta, pessoal, notem aí, que é um atleta que pode receber proposta. No ano passado me disseram isso já. E muito jovem, quando ele estava jogando, ele já estava jogando muito bem. O Maurício voltando ao Verdão, começando a demonstrar o seu futebol, é outro jogador que pode chamar a atenção de clubes europeus, sim, porque já houve uma procura por ele, estava jogando muito bem antes da sua lesão. Então, mais um atleta que o Palmeiras pode perder caso receba a proposta, obviamente. O Richard Rios, como eu falei para vocês, é outro que o Palmeiras já segurou, já recusou algumas ofertas por ele. Tem o Estevão, que vai sair do time. Se por um acaso o Richard Rios for negociado, que tudo indica que sim, já venho falando isso para vocês há um certo tempo, o Palmeiras vai ter que trazer outro segundo volante, porque vamos ter apenas o Lucas Evangelista como jogador de ofício. Apesar que o Alan também faz a função e quando jogou muito bem. Um ponto vai depender muito do Bruno Rodrigues, que inclusive tem uma ideia ali de quando ele pode voltar. O Bruno Rodrigues não está tão distante da volta, ele já está treinando com bola. Depende se ele vai conseguir ter sequência, se ele não vai. Por exemplo, o jogador quando fica muito tempo parado, quando ele volta, geralmente ele tem lesão muscular, porque, né, impacta a questão do jogo, que é outra coisa. Mas o Verdão, tanto no meio do ano agora como para 2026, vai ter mudanças e o Palmeiras não pretende renovar o contrato nem do Marcos Rocha, nem do Mike e também do Marcelo Lomba. É outro que o contrato vence no final do ano. O Palmeiras também já começa a procurar um goleiro substituto
automático ali do Everton. E é o que eu venho falando, acho que tem que ser um goleiro de bom nível, não que o Lomba não tenha mostrado segurança quando jogou no gol do Palmeiras. Acho que o Lomba, toda vez que foi exigido, ele mostrou o resultado, a maioria das vezes. Mas o Palmeiras tem que, aquele negócio que o Abel fala, causar desconforto, tem que trazer gente nova para que os que estão aqui continuem rendendo e também para que, caso não estejam rendendo, outro entre no lugar. Como eu tenho falado sobre o Veiga, que é um jogador extremamente importante, ídolo do Palmeiras, tudo, mas tem que jogar se estiver jogando bola. Se não tiver, tem que aguardar a sua oportunidade e tentar mostrar o seu futebol. Competições rolando tudo, mas o Palmeiras atento aí ao mercado, porque vai precisar se reforçar, porque devem sair jogadores sim no meio do ano. E se por um acaso você não vai renovar de repente com algum atleta, às vezes é melhor você até fazer negócio antes. Então, uma pergunta que eu faço para vocês: será que seria interessante o Palmeiras continuar com o Mike? Por exemplo, se algum time tiver interesse no Mike agora, porque ele não completou 7 jogos do Campeonato Brasileiro, é algo a se pensar, porque tem gente de olho aí no mercado. Tamo junto, galera. Aquele abraço para vocês. Mais tarde estou de volta aqui com o pós-jogo de Palmeiras e Bolívar. Que o Verdão volte de lá, ninguém volte lesionado e o Palmeiras consiga trazer um grande resultado. É o que nós esperamos. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.